Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, nosso foco é numa figura fascinante, realmente, John Wycliffe. Ele é muitas vezes chamado de a estrela matutina da Reforma, né? Exatamente. Um personagem que desafiou estruturas de poder gigantescas muito antes de Lutero sequer sonhar em fazer o mesmo. E a gente vai mergulhar nessa história, nas ideias dele, nas perseguições que ele sofreu. E para isso, nossa base principal são trechos do capítulo 7 de O Livro dos Mártires. É um texto clássico, né? Que narra sofrimentos de cristãos, mártires protestantes. Isso, e a nossa missão aqui é entender por que Wycliffe foi tão importante, quais foram as críticas, as contribuições dele e, claro, a oposição ferrenha que ele enfrentou e o legado que ficou. Um legado que perdura, né? Mesmo séculos depois. Sem dúvida, então vamos lá desvendar essa figura. Wycliffe nasceu na Inglaterra por volta de 1324, mais ou menos. Reinado de Eduardo III. E teve uma educação de primeira, né? Em Oxford, passou pelo Queen's College, depois Merton College, que era, assim, um polo intelectual na Europa. E ele não demorou a aparecer. O primeiro destaque público dele foi defender a universidade contra os frades mendicantes. Essa disputa é interessante. Os frades diziam que Cristo e os apóstolos eram mendigos, então, viver de esmola era o ideal evangélico. Pois é. E o Wycliffe olhou para aquilo e disse, não, isso é desculpa para vadiagem de gente capaz de trabalhar. Ele até escreveu um tratado contra isso. Achava um insulto à religião e à sociedade. E aí a gente já vê um traço dele, né? Essa coisa de questionar interpretações religiosas que tinham um impacto social bem direto. Ele não separava as coisas. Exato. Teologia e vida prática andavam juntas para ele. E essa defesa da universidade, essa crítica aos frades, deu uma visibilidade para ele. Respeito acadêmico. Tanto que ele virou mestre do Balliol College, também em Oxford. Só que, claro, os conflitos mais sérios com a igreja, com a hierarquia, estavam só começando. Teve um episódio importante lá em Canterbury Hall. Sim, ele foi nomeado reitor pelo arcebispo Islip. Mas aí o sucessor do Islip, um tal de Lanham, que era mais ligado aos monges, tirou ele do cargo. E o Wycliffe não deixou barato. Se sentiu injustiçado e apelou direto para o Papa, lá em Roma. E aqui a coisa fica fascinante, porque a história pessoal dele se cruza com a alta política da época. O rei Eduardo III estava numa queda de braço com o papado. Por causa daquele tributo, né, que a Inglaterra devia a Roma. Isso. E o parlamento inglês apoiou o rei, diz que o tributo era ilegal. Nesse meio tempo, um monge importante defendeu o Papa. E quem foi defender o rei? Wycliffe. Ele escreveu uma defesa forte da posição do rei. Exatamente. E pouco depois, adivinha, a apelação dele sobre o cargo lá em Canterbury foi negada em Roma. É difícil não conectar as coisas, né? Com certeza. A defesa dos interesses ingleses contra Roma deve ter pesado. Provavelmente. E isso, deve ter solidificado ainda mais a visão crítica que ele já tinha da cúria romana, de toda a estrutura papal. E essa experiência parece ter sido um divisor de águas. Logo depois, ele conseguiu a cátedra de teologia em Oxford, uma posição de muito prestígio. E foi dali, segundo a nossa fonte, que ele realmente afiou as críticas. Começou a denunciar o que via como erros, abusos da Igreja Romana, dos monges, as interferências do Papa. Misturando tudo nas aulas, né? Teologia com crítica social, política, devia ser algo bem explosivo para a época. Com certeza. E, claro, isso atraiu uma oposição enorme do clero mais tradicional. Por influência do arcebispo de Canterbury, ele acabou perdendo a posição de novo. Mas aí entra outra figura importante. John de Gaunt, o Duque de Lancaster, filho do rei, super influente. E que tinha suas próprias rusgas com o clero, visões mais liberais, ele se tornou um protetor poderoso para Wycliffe. Foi fundamental, tanto que teve aquela missão diplomática, né? Sim. As reclamações contra o Papa nomeando estrangeiros para cargos na Inglaterra estavam aumentando. Lancaster mandou Wycliffe e o bispo de Bangor para negociar isso. E essa experiência fora da Inglaterra vendo a máquina papal mais de perto. Pelo visto, só piorou a visão dele. Voltou ainda mais convencido da ganância, da ambição que ele via ali na liderança da igreja. E com o apoio do Lancaster, ele não só recuperou influência,
como as críticas ficaram, muito mais diretas. Começou a questionar a infalibilidade do Papa. E a denunciar abertamente o que ele chamava de orgulho, avareza, tirania do papado. A fonte até diz que ele foi o primeiro a chamar o Papa de anticristo. Uma acusação pesadíssima para a época. Muito. E ele fazia aquele contraste, né, o luxo dos bispos versus a simplicidade que ele imaginava do cristianismo primitivo. E a proteção política era visível. Teve aquele julgamento que tentaram fazer contra ele. Sim, e a presença do Duque de Lancaster e do Lord Percy no local causou tanto tumulto que, bom, não deu em nada, dissolveram a sessão. Mostra como a sobrevivência dele dependia totalmente desse jogo de poder político, né? Não era só teologia. De jeito nenhum. Era política pura também, mas aí a situação política mudou de novo. O rei Eduardo III morreu, subiu o neto, Ricardo II, que era criança. E o poder do Lancaster diminuiu um pouco, né? Temporariamente. Exato. E os inimigos do Wycliffe viram a brecha. As acusações voltaram com força. Dessa vez, o próprio Papa Gregório IX entrou na jogada. Emitiu 5 bulas papais contra ele. 5. Ordenando prisão, julgamento. Só que a reação na Inglaterra foi curiosa. A fonte diz que a regência e até o povo mostraram um certo desprezo por essa interferência papal. Um nacionalismo crescendo ali. Interessante. Teve até aquela consulta a ele sobre o dinheiro do Papa, né? Sim. Se podiam usar o dinheiro arrecadado para o Papa para defender o país da França. Perguntaram para o Wycliffe se era legal. E ele disse que sim, claro. Defesa do reino em primeiro lugar. Mostra a influência dele, né? E o alinhamento claro com os interesses ingleses. Mas os bispos leais a Roma não desistiram. Marcaram outro julgamento em Lambeth Palace. E durante o interrogatório, a pressão popular do lado de fora foi grande. E ainda teve uma intervenção da corte, através de um Sir Lewis Clifford. Resultado? Os bispos recuaram de novo. Só proibiram Wycliffe de pregar as doutrinas que ofendiam o Papa. E a resposta do Wycliffe? Ignorou. Continuou pregando e com mais fervor ainda. Dizem que andava descalço, com túnica simples. Que figura! E para complicar ainda mais a situação da igreja, veio o grande cisma do Ocidente, em 1378. 2 papas, Urbano VI em Roma, Clemente VII em Avignon, cada um excomungando o outro, um caos. E o Wycliffe? Aproveitou a oportunidade, claro, escreveu um tratado detonando a instituição do papado em si. Usou o cisma como prova da corrupção. Faz sentido. Como defender a autoridade infalível com 2 papas brigando? Exato. Isso deu uma força inesperada para as críticas dele. O que parecia radical começou a soar mais plausível para muita gente naquele contexto de crise. E foi nesse período também que ele ficou muito doente, né? Quase morreu. Sim, tem essa cena famosa. Uma delegação de frades rivais foi visitá-lo, achando que ele ia se retratar no leito de morte. E ele soltou aquela "não morrerei, mas viverei para denunciar as más ações dos frades". E viveu mesmo, recuperou-se. Impressionante. E depois de se recuperar, ele começou o que talvez seja a obra mais impactante dele a longo prazo. A tradução da Bíblia? Completa. Para o inglês? Exatamente. E mesmo antes de terminar, ele já defendia a importância disso, que todos pudessem ler as escrituras na própria língua. Imagina o potencial disso. Era tirar o poder das mãos do clero, né? O monopólio da interpretação. Com certeza, por isso a hierarquia tentou suprimir com tudo. Mas sabe como é? Proibir às vezes só aumenta o interesse. Cópias manuscritas começaram a circular. A fonte até conta que depois achavam pedaços das escrituras com os seguidores dele, os lollardos, quando eram presos. Mostra o valor que eles davam a ter esse acesso, né? Mas Wycliffe não parou por aí. Em 1381, ele foi mexer num vespeiro ainda maior. A transubstanciação. Aquela doutrina central de que o pão e o vinho se tornam literalmente corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Ele começou a ensinar contra isso em Oxford. Propôs uma visão mais simbólica. E aí a reação em Oxford foi dura. O vice-chanceler reuniu um conselho e condenaram as opiniões dele como heréticas. Foi aí que ele perdeu o apoio do Lancaster, né? O Duque não quis bancar essa briga. Exato. Só que o Wycliffe invocou os privilégios da universidade. Disse que estava fora da jurisdição do bispo ali dentro.
E a universidade defendeu essa autonomia. Então, as opiniões foram condenadas, mas ele escapou de uma condenação pessoal imediata ali. Isso, graças a essa defesa institucional da universidade. Mas o clima ficou tenso. Muito. Os últimos anos dele foram assim. Teve ordem real para prendê-lo, depois revogada. O rei mandou investigar os livros dele em Oxford, o que causou tumulto. Há relatos de que ele talvez tenha se retirado para a paróquia dele em Lutterworth. Um tipo de exílio, talvez. Mas as ideias já estavam correndo soltas. Um cronista da época chegou a dizer que 1 em cada 2 pessoas na estrada era Lollarda. Um exagero, claro, mas... Mostra a percepção da difusão, né? Era algo que estava se espalhando rápido. E mesmo nesse fim, ele ainda fez uma crítica fortíssima contra aquela cruzada que o Papa Urbano VI convocou contra o rival Clemente VII. Pois é, oferecendo indulgência para quem lutasse. Wycliffe achou um absurdo usar a cruz para matar cristãos em nome de 2 falsos sacerdotes. Essa condenação deve ter enfurecido o Papa Urbano. Com certeza. Mas antes que algo mais acontecesse, Wycliffe teve um ataque de paralisia, provavelmente um derrame. Enquanto celebrava a missa, em Lutterworth, e morreu poucos dias depois, no finalzinho de 1384. Acabou tendo um fim até pacífico, considerando a vida turbulenta que levou. Mas a história tem aquele epílogo sombrio. Ah, tem. 41 anos depois da morte dele, o Concílio de Constança, o mesmo que condenou Jan Hus, declarou Wycliffe formalmente herege. E ordenaram que fizessem o quê? Desenterrassem os ossos dele lá de Lutterworth, queimassem publicamente e jogassem as cinzas num rio ali perto, o Swift. Nossa, que coisa macabra. Uma tentativa desesperada de apagar a memória dele, a influência. Exatamente, eliminar qualquer vestígio. E a fonte que a gente usou termina justamente refletindo sobre isso. Compara com a tentativa de selar o túmulo de Cristo. A ideia de que a verdade, a doutrina baseada na Bíblia, não podia ser destruída assim. Ressurgiria das cinzas. Uma imagem forte. Muito forte. E pensando nisso tudo, o que fica pra gente? Qual o significado maior? Bom, fica claro que o Wycliffe foi um precursor essencial da Reforma Protestante, né? Mais de um século antes dela acontecer de fato. Sua coragem de desafiar o Papa, a defesa das Escrituras como autoridade máxima e, claro, a tradução da Bíblia para o inglês. Isso abriu caminhos. Abriu muitos caminhos. E a perseguição que ele sofreu só mostra o quanto as ideias dele incomodavam o poder estabelecido. O impacto foi inegável. Exato. A história dele ilustra bem essa tensão, entre as instituições de poder, especialmente as religiosas, e esses movimentos que buscam reforma, acesso ao conhecimento, a fé de forma mais direta. E essa tentativa de silenciá-lo até depois da morte, paradoxalmente, só reforça o poder que eles mesmos atribuíam às palavras e aos escritos dele. E isso deixa a gente com uma última provocação, para quem nos ouve refletir. Essa ação extrema de desenterrar e queimar ossos, décadas depois, o que isso revela sobre o medo que as autoridades tinham das ideias, da palavra escrita naquela época. E como essa ânsia por controlar narrativas, por apagar o que é considerado perigoso, como isso ecoa até hoje, nos nossos debates sobre informação, conhecimento, poder. Fica aí a reflexão.